Hello guys and girls, how are you? I'm fine and I hope you are fine too. Welcome to our English class number 26. Bem-vindos à aula 26. We're going to talk about write a tweet about the future. Escrever ou tweetar sobre o futuro. O objetivo proposto para essa aula é produzir textos com o uso de estratégias de escrita, planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final, apontando sonhos e projetos para o futuro. Então vamos lá, vamos tweetar? Let's tweet? Olha só, esse tweet que vocês estão vendo aqui agora, ele é uma cópia, ele é um exemplo só para a gente ver como é que funciona. Eu acredito que vocês participam da rede e acabam sabendo como funciona. Se não participa, dá uma olhada aqui. Então nós temos os tweets que essa pessoa fez, foram 520, following, quem ela segue, 332, e followers são os seguidores dela, que ela tem 237. Ela não, na verdade é ele, né? O Carlos. E ele disse assim, too tired to cook. Thank God we have an app to order food today. Hashtag I love the future. Ele diz assim, estou muito cansado para cozinhar. Graças a Deus que já inventaram um aplicativo para pedir comida. Porque ele adora, e aí a hashtag I love the future. Eu gosto do futuro. Eu amo o futuro. Exatamente isso, não é? Então olha só. Where was this message posted? Onde essa mensagem foi postada? Twitter, right? How do you call this type of text? Como você chama esse tipo de texto? What is the tweet about? Sobre o que é o tweet? What does he think about the future? O que ele pensa sobre o futuro? O Carlos, que a gente estava falando. Então, a primeira. Where was this message posted? Foi postada no tweet, of course. What kind? Oh no, how do you call this type of text? What kind of text is that? Que tipo é? Como que se chama? A tweet, right? What is the tweet about? Sobre o que é? About the fact that there is an app to order food today. Sobre o fato de haver um aplicativo hoje que a gente pode pedir comida sem precisar sair da nossa casa. Sorry. What does he think about the future? O que ele pensa do futuro? He loves the future. He loves it. Ele adora, porque a tecnologia chegou para ajudar, porque assim ele já estava muito cansado e ainda teria que cozinhar. Think about things you have today that you didn't have in the past. They can be apps, objects, places, anything. Pense em coisas que você tem hoje, que você não tinha no passado. Isso se inclui para tudo, tá? Aplicativo, objetos que nós temos hoje que facilitam a nossa vida, lugares, qualquer coisa. Pense em coisas que hoje a gente tem e que, por exemplo, os seus pais, os seus avós contam para você que na época deles não tinha. Today, we're going to write a tweet about the future. Hoje a gente vai escrever um tweet sobre o futuro também. Então, olha só. Mas antes da gente escrever, a gente vai ver 13 predictions about the future that were dead wrong. Não são 13 que a gente vai ver aqui, tá? Serão menos. No texto completo são 13. Se você quiser acessar, inclusive, o texto lá na Reader's Digest, você pode acessar. Aqui falam de 13 previsões sobre o futuro que não deram de jeito nenhum certo, que foram totalmente erradas. This article is about predictions about the future that were dead wrong, que significa que estavam totalmente errados. A palavra dead wrong é uma expression, então não traduz literalmente, mas estava completamente errado. What predictions do you think will be in the article? Quais são as previsões que você acha que vai aparecer nesse artigo? Você não faz nem ideia, né? Eu também não. Antes de eu ler esse artigo para passar para vocês, eu achei muito legal, porque eu não imaginava. As coisas que eu penso que eu preciso
ter hoje e que não havia antes são totalmente diferentes das que estão aqui nesse texto, mas igualmente importantes. Se nós formos analisar, realmente a gente precisaria todas essas coisas aqui também. Mas aí, você pensou nas suas coisas? Eu já pensei. Não vivo sem secador de cabelo. Então, vamos lá para vocês. O título do texto original traz 13 previsões, porém você terá uma adaptação do texto, tá? Com apenas 8, senão ele se estenderia demais. Então você pode sim entrar no site e olhar as outras 5. Então vamos lá. Cars are just a fad. In 1903, the president of Michigan Savings Bank warned Henry Ford lawyer Horace Rackham to protect his money. The horse is here to stay, but the automobile is only a novelty, a fad, he advised. If you've ever been stuck trying to get out of a parking lot after a sporting event, you probably wish he got this one right. Então, a gente pode imaginar pelo nome Henry Ford que está se falando a respeito do carro. Então, o advogado dele, o Horace Rackham, disse que isso não era uma coisa que pegaria realmente, que isso era só um ensejo, que era só um sonho. Ninguém compraria um carro porque os cavalos estavam lá, não é verdade? Os cavalos faziam todo o trabalho que um automóvel podia fazer. Será que você imagina a vida sem automóvel hoje? Será que você imagina a vida com cavalos novamente nas ruas? Aí ele faz uma observação aqui. Mas se você está saindo realmente de um evento esportivo, tanto no Brasil quanto em outro país, quando tem muita gente aglomerada, quando a gente podia aglomerar ainda, você desejaria ter um cavalo, não um automóvel, não é verdade? Let's go! And our brains won't be able to keep up with them. E os nossos cérebros não seriam capazes de operá-los, os automóveis. Você acredita nisso? Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter jogado algum jogo de direção, não é? De automóveis. E realmente não é tão difícil assim. In 1904, the New York Times reported on a debate in Paris between a brain specialist and a physician about the danger of driving automobiles at high speeds because the brain can't keep up. It remains to be proved how fast the brain is capable of traveling, reads the article. If it cannot acquire an 8-mile-per-hour speed, then an auto running at the rate of 80 miles per hour is running without the guidance of the brain, and the many disastrous results are not to be marveled at. Então aqui, fazendo um resumo geral, queria dizer que o nosso cérebro não acompanharia um automóvel que passaria de 80 km por hora. Vocês já imaginaram isso? Que os nossos automóveis hoje têm muito mais potência? Claro que nós somos prudentes, os motoristas, porque sabemos que não podemos dirigir a alta velocidade pelo perigo que podemos causar aos outros e a nós mesmos. Isso é um acordo, não é verdade? Existem sim sinalizadores, enfim, radares que controlam a velocidade, mas nós, por consciência própria, seres humanos, sabemos que não vamos controlar um automóvel quando ele está a uma velocidade muito alta. Então, sabemos os limites, certo? E aqui nesse estudo, inclusive, foi contado que em Paris foi feito, então, um seminário dizendo que isso não daria certo, em 1904. Você acredita nisso? Do you believe that? Everything will be made of steel. Tudo seria feito ou será feito de aço. Você acredita nisso? Que todas as coisas no futuro, hoje, fossem feitas de aço? Thomas Edison invented the light bulb, but he couldn't be right all the time. In an interview with the Miami Metropolis in 1911, he went all in on America's booming steel industry prediction. The baby of the 21st century will be rocked in a steel cradle. His father will sit in a steel chair
at a steel dining table, and his mother's boudoir will be sumptuously equipped with steel furnishings, converted by cunning varnishes to the semblance of rosewood or mahogany, or any other wood her ladyship fancies. Então aqui ele quis dizer que todas as coisas seriam de aço e que isso foi o Thomas Edison que falou. Então ele não acertou em todos, ele inventou a lâmpada, porém, quanto ao aço, não deu certo, a previsão dele não deu certo. Ele disse que as crianças no século XXI seriam embaladas em berços de aço, e os seus pais estariam sentados em cadeiras de aço e mesas de aço, e as suas mães usariam todos os apetrechos, todas as suas bijus e assim por diante, de aço. Acho que isso não deu muito certo não é verdade? Recorded music will destroy our musical ability. Músicas gravadas destruirão todas as habilidades musicais. In 1906, composer John Philip Sousa warned the world about the menace of mechanical music in an article attacking machines that brought symphonies into people's homes. He bemoaned the fact that fewer and fewer cheap lutes were being purchased, all because the automatic music devices are usurping their places. And he foresaw a dire era in which music can be heard in the homes without the labor of study and close application, and without the slow process of acquiring a technique. It will be simply a question of time when the amateur disappears entirely, and with him a host of vocal and instrumental teachers who will be without feet or calling. Someone should warm the school of rock franchise. Então ele quis dizer aqui, fazendo um resumo geral, de que a música que fosse gravada não era a música ideal. A música ideal é que as pessoas tocando naquele momento e que isso destruiria qualquer tipo de profissionais da música e as suas habilidades. Vocês veem que não, né? Que a gente tem gravação em todo lado e gravações ótimas com estúdios maravilhosos. Mais uma previsão que não deu certo. Electricity is just a fad. A eletricidade é só um sonho, uma visão. So, said Junius Morgan to his son, J.P. Morgan. J.P. had hired Thomas Edison to wire up his mansion, making it the first private residence in New York to have electric lightning. Lucky for his bank account, J.P. Morgan didn't listen to that and invested heavily in Edison, eventually financing General Electric. Então, o senhor Junius Morgan falou para o seu filho que a eletricidade não ia funcionar, que isso não era uma coisa que pegaria. E olha só, imagina. E ele decidiu que não. Ele contratou inclusive Thomas Edison para colocar a luz elétrica na sua casa, a primeira em Nova York. E aí, ainda contra a vontade do pai dele, ele investiu sim na General Electric, que a gente conhece até hoje, que é uma fábrica antiquíssima. Então, olha lá, esse fez bem, não escutou o conselho do pai. All women will be giants. Todas as mulheres seriam gigantes. Acho que também não deu certo, não é? Isso não é uma questão de todas, isso é uma questão genética, né? In 1950, Associated Press writer Dorothy Rowe used that she called scientific evidence to predict that by the year of 2000, all women would be 6 feet tall. Her proportions will be perfect, though Amazonian, because science will have perfected a balanced ration of vitamins, proteins, and minerals that will produce the maximum bodily efficiency, the minimum of fat, she wrote. Women are taller or average nowadays, so Rowe wasn't totally off. Então, ela previu, a senhora Dorothy Rowe,
que no ano de 2000, mais ou menos, ela estava em 1950, então 50 anos depois. A ciência encontraria todos os tipos de vitaminas, proteínas e minerais para fazer as mulheres crescerem mais. E, tirando isso, o máximo de sua eficiência com um mínimo de gordura. Então ela achava que as mulheres nos nossos anos aqui de 2000 mediriam pelo menos uns 2 metros de altura. Feet é a medida de altura americana, que seriam pés, e para nós acaba transformando em centímetros. Bom, nós podemos perceber nos estudos de agora que as mulheres realmente aumentaram a sua média de altura. Ela não estava totalmente errada, porém não chegamos à expectativa que ela previu. Telephones will never catch on. Os telefones também nunca pegariam. Isso é uma coisa que jamais aconteceria. In 1876, the president of Western Union, William Arton, dismissed phones as a toy when Alexander Graham Bell offered to sell him the patent for $100,000. Até eu tenho que pensar, $100 mil. According to True West magazine, Orton wrote an internal memo stating, "The idea is idiotic on the face of it. Furthermore, why would any person want to use this ungainly and impractical device when he can send a messenger to the telegraph office and have a clear written message sent to any large city in the United States?" Então ele falou que quando Graham Bell, que foi o inventor do telefone, decidiu vender a ele a patente, ele não aceitou, ele não quis. E aí ele falou, que ideia idiota é essa? Parece um brinquedo. Quem vai querer fazer isso? Quem vai querer ficar sentado do lado do telefone para falar quando pode mandar uma mensagem por telégrafo? Pode isso? E aí, especially, eu coloquei essa assim porque eu achei muito importante. Especially phones that also act like computers. Especialmente não pegaria telefones que também são usados como computador. Vocês acham que não? There's no chance that the iPhone is going to get any significant market share. No chance. That's what Steve Ballmer, the CEO of Microsoft, said in 2007. Ok, maybe a slight chance. Então, o Steve Ballmer, que era o presidente da Microsoft em 2007, disse: o iPhone não vai pegar de jeito nenhum. Olha, vai ter um mercado insignificante. E aí? What do you think? E você, o que acha? Muito bem! E essas aí? Você achou que eram essas as previsões? Acho que não é verdade? Porque eu também me espantei com elas. A previsão do telefone eu até já tinha lembrado. Não que eu tivesse feito, mas eu já havia lido um artigo sobre isso, que foi totalmente errônea, foi totalmente errada, né? Mas enfim, a gente nem sabe quais são as previsões hoje, não é? Que as pessoas fazem e que podem ou não acontecer. Mas é muito bacana. So, it's your turn. Agora é a sua vez de montar um tweet falando sobre o futuro, sobre coisas que você ama, things you love. O que você acha? Se você não tem um tweet, ok, não tem problema. Faça de conta que lá no seu caderno, lá no seu material de casa, que você tem. E que você não vai tweetar digitando, e sim escrevendo, certo? Então, novamente, a gente viu o primeiro tweet lá da frente do Carlos falando a respeito do futuro, que ele gosta do futuro, porque foram inventados aplicativos que traz a comida até em casa. Então, olha lá. Vamos elaborar um tweet respeitando a estrutura desse tipo de texto, porque afinal de contas é um tipo de texto muito mais atual. E sendo coerentes com o objetivo do tweet. Vamos dar atenção especial ao limite de caracteres, que vocês sabem que é 280. E se você não sabia, passou a saber agora. O tweet, então, tem no máximo 280. Você pode passar uma mensagem pequena, clara, não textões, porque aí não vai comportar. Caracteres são letras, espaços e pontos. Então, quando você dá um espaço entre uma palavra e outra,
esse espaço também conta, ok? Até porque a gente não escreve todo junto, não é? Então, olha lá. O número de caracteres do tweet do slide é de 80, se a gente contar, certo? Porque nós temos o ponto, nós temos espaço entre as palavras e ponto final, ok? Vocês perceberam que mesmo no tweet, mesmo sendo uma coisa informal, uma mensagem informal, mas ele usou corretamente letra maiúscula em seus inícios e ponto final e escreveu de forma certa. É uma tendência que está acontecendo também. Todos nós sabemos que nesse tipo de texto, quando é internet ou uma coisa informal, nós podemos usar abreviações e inclusive gírias. Mas quando o texto é mais formal, por exemplo, escola, por exemplo, faculdade, sabemos que não devemos utilizar, que temos que ter o cuidado e atenção para escrever de forma gramaticalmente correta, não é? O hashtag é uma marca usada em mensagens para identificar um tópico de interesse e facilitar a busca sobre esse tópico. Quando se fala muito em um determinado hashtag, então, toda vez que for colocada essa hashtag, vai acabar puxando esse mesmo assunto de outros tweets de outras pessoas. Toda vez que um usuário usa uma hashtag em seu post, esse post passa a ser acessível, então, através da busca pela hashtag. Imagine you're writing a tweet using the hashtag #ILoveTheFuture. What would you write about? Imagina que você agora, é a sua vez, que você vai escrever sobre o futuro. Claro, esse futuro é ao mesmo tempo presente que o Carlos escreveu, não é verdade? E você? O que você escreveria na hashtag #ILoveTheFuture? Tell me, conte pra mim. Eu acho que tem muita coisa bacana para escrever. Eu tenho certeza que você vai escrever um tweet muito legal também. Então, hoje podemos concluir que você aprendeu a fazer previsões para o futuro. Na verdade, a gente leu, né? E viu que essas previsões estavam deadly wrong. A escrever um tweet e que o número de caracteres é limitado e de hashtags também, certo? Que nós temos uma quantidade para escrever, incluindo espaços, pontos e hashtags, e que nós temos as hashtags que são conhecidíssimas. Alright? Nossa, de novo a nossa aula foi muito importante por causa da leitura. Não pule a leitura. Don't skip the reading, please. Não pulem. É muito importante sim, para você treinar as palavras e para você ganhar palavras novas no seu vocabulário. Faça como nós normalmente fazemos. Você não precisa entender na íntegra o que está escrito. Mas puxando as palavras que você conhece, as ideias que você conhece, você consegue entender o contexto, a ideia do texto, ok? E isso é muito importante, right? Treine! Se você quiser usar, inclusive, o Google Tradutor, o microfone para treinar a pronúncia, também é muito bacana. Você vai gostar, ok? So, I hope you have enjoyed the class because it's over, porque está terminada. Thank you very much for your attention. Obrigada pela sua atenção. I see you next class. Bye!